Você ouve agora o Evangelho do Dia, com o Padre Reginaldo. Olá, caros e amados irmãos e irmãs, paz e alegria no Espírito a todos vocês. Vamos ouvir o Evangelho desta terça-feira, que está em Lucas 21, de 5 a 11. Algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais essas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e ainda o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país, haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados e queridos irmãos e irmãs, é preciso permanecer firmes na fé, principalmente nos tempos de tribulação. O Evangelho que nós estamos ouvindo faz parte do discurso escatológico de Jesus, ou seja, aquilo que acontecerá nos últimos tempos. E ele faz um alerta aos seus discípulos e a nós também, das coisas que irão acontecer, e adverte-os como devem se preparar para enfrentar o tempo de perseguição, de tribulação. E este tempo em que fala Jesus será o tempo entre a sua partida, a sua morte e ressurreição, e a da sua segunda vinda, que nós chamamos na teologia de parousia. A vinda de Jesus é uma palavra grega que quer dizer a vinda, a chegada. E este período será marcado por vários acontecimentos que não deverão, entre aspas, perturbar seus discípulos. E quais serão os acontecimentos que marcarão a espera pelo Senhor? Jesus fala de guerras, revoluções, terremotos, fomes, peste, e alerta-nos que todas estas coisas continuarão a existir, porque fazem parte integral da história humana. Deus não será a causa destes sofrimentos, mas estes acontecimentos serão sempre consequências do próprio homem, fechado ao poder, àquele projeto salvífico do Criador. E o primeiro sinal será a destruição do templo. Não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. A destruição da cidade e do templo significa que Jerusalém deixou de ser o lugar exclusivo e definitivo da salvação. A boa nova de Jesus vai, portanto, deixar Jerusalém e partir ao encontro de todos os povos. Começa assim outra fase da história da salvação. Começa o tempo da igreja. Destruído o templo, começa o tempo da igreja. O tempo em que a comunidade dos discípulos, caminhando na história, testemunhará a salvação a todos os povos da terra e esperará, como diz o livro do Apocalipse, a nova Jerusalém. A Jerusalém que virá do céu, da qual a Jerusalém terrestre é só uma imagem da Jerusalém que virá do céu, dessa cidade da qual o próprio Deus a edificou. E essa Jerusalém hoje é a igreja, é a comunidade cristã. Ela é a prefiguração, já aqui na terra, daquilo que nós viveremos um dia na eternidade. E porque Jesus vai dizer lá no templo:
Destruireis esse templo e eu reconstruirei em 3 dias. E diz a Sagrada Escritura que ele falava do templo do seu corpo. O templo agora é o Cristo. Ele é o nosso templo. E a destruição do templo, aquele templo que foi destruído, é símbolo das forças do mundo, que são todas passageiras, fadadas ao fracasso. Todas as coisas e lugares em relação a Jesus serão todas efêmeras. É o desmoronar de um mundo, de uma tradição, de um costume. Essas coisas não devem perturbar o coração fiel, pois cada século, irmãos, traz consigo desabamentos que envolvem gerações inteiras. Jesus pede também aos seus seguidores o cuidado para não se deixar seduzir por pessoas que semeiam medo e o juízo implacável de Deus. São falsos profetas, falsos visionários que anunciam catástrofes, tragédias, com visões apocalípticas, semeando medo e lançando ameaças ao povo. É preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. Disse-nos o Mestre da vida. As destruições, os terremotos, apontam para um mundo novo, um tempo de esperança. Está mostrando para nós que esse mundo é passageiro, tudo passa. Talvez, para os que não creem, seja um momento de medo, de pavor, mas para os que creem será o tempo de libertação, de olhar com esperança e fé para o futuro. É um tempo de olhar para o horizonte, para um novo horizonte, olhar para a frente, pois a história humana caminha para a sua finalização. Nosso fim é Deus e seu amor infinito. O fim da nossa história é um encontro definitivo e pleno com Jesus, nosso Senhor e Salvador. Para aqueles que não o conhecem, poderá ser um encontro com um juiz severo. Para os que creem, autêntica e verdadeiramente, será um encontro de amor. Então, entre a queda de Jerusalém e a segunda vinda de Jesus, o Evangelho aponta para um tempo de perseguições. O reino de Deus irá se manifestar em meio a estas fases turbulentas, truculentas da história. O cristão não deverá estar de braço cruzado à espera que Deus faça tudo, mas também deve empenhar-se na construção de um mundo novo, sem medo de enfrentar a vida. Embora deverá estar sempre com os olhos abertos e o coração atento aos sinais da história, trabalhando arduamente, esperando em estado de vigilância e de fé, com aquela determinada e santa teimosia que eu chamo sempre, uma santa teimosia, de anunciar em meio a esses destroços do mundo, essa vida que estará renascendo. O discípulo deverá estar disposto a percorrer o caminho do Mestre, dar a vida por amor a Jesus. Essa perseguição, não é, que se levantará contra os eleitos de Deus, elas fazem parte de um grande projeto. Por isso Jesus disse para nós, quando virmos terremotos, fomes, pestes, e acontecerão coisas pavorosas, e grandes sinais serão vistos no céu. E o que ele nos pede? Irmãos, olha, para que nós estejamos atentos. É isso que o Senhor pede, para que nós não sejamos enganados, porque virão em nome dele muitos falsos cristos, muitas pessoas se autodenominando que é o Cristo, mas nós devemos estar atentos para não nos deixar enganar. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu o Evangelho do Dia com o Padre Reginaldo.